Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas e essa apresentação foi elaborada por mim e pela Isadora Moraes. Ambos participamos de todas as etapas do trabalho, que foi intitulado Interações Ecológicas, Mutualismo e Coevolução, para a disciplina de Ecologia 2, e aborda uma breve introdução sobre o que são as interações ecológicas, cita os tipos de interações que existem, com uma breve descrição de cada uma, focando no mutualismo e na coevolução do exemplo abordado. Então, as interações surgem a partir do momento em que os organismos habitam o mesmo espaço ou compartilham o mesmo recurso. Esse recurso pode ser alimento, oxigênio ou até mesmo um parceiro para acasalamento. As relações entre espécies diferentes são chamadas de relações interespecíficas, e as relações entre indivíduos da mesma espécie são chamadas de relações intraespecíficas, e elas também podem ser harmônicas ou desarmônicas. Os tipos de interações. Então, a gente tem a predação, a competição, o mutualismo, o neutralismo, o comensalismo e o amensalismo. A predação, o organismo usa outro como alimento, às custas desse, indicando uma relação entre consumidor e recurso. Na competição, ambos os organismos de ambas as espécies saem prejudicados ecologicamente, porém um leva vantagem no fim. No mutualismo, ambos os organismos ganham. Pode-se dizer que há um benefício líquido mútuo entre os interatores. O neutralismo, ninguém é afetado. O comensalismo, uma população é beneficiada, mas a outra não é afetada. E o amensalismo, uma população é inibida e a outra não é afetada. Então, nesse trabalho a gente focou no mutualismo, né? Que é uma relação em que os organismos de espécies diferentes interagem em seu benefício mútuo, envolvendo a troca direta de bens ou serviços. Então, essa interação mutualística pode não se restringir a apenas um par de espécies, né? E ela pode ser de três tipos diferentes: o trófico, defensivo ou dispersivo. Trófico é especializado na obtenção de energia e nutrientes que outro organismo não consegue obter por si próprio. O defensivo, as espécies recebem alimento ou abrigo em troca de uma função defensiva. E no dispersivo, as espécies exercem a função de polinização em troca de um alimento, como o néctar. Então, a gente usou o exemplo da formiga da embaúba, do gênero Azteca, e da embaúba, do gênero Cecropia. A Isadora vai falar como essa relação inseto-planta acontece, os benefícios tanto para a formiga como para a planta, e um pouquinho sobre o aspecto coevolutivo dessa interação. A interação entre essa espécie de formiga e a embaúba é de mutualismo. Consiste em uma relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes, onde ambos são beneficiados. Por ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes, é denominada interespecífica, e por beneficiar todos os envolvidos, denomina-se relação harmônica. As formigas patrulham e defendem a planta dos danos causados por herbívoros em troca de recompensas, como alimento e locais para a reprodução. As respostas das formigas para defender as plantas ocorrem a partir da liberação de estímulos químicos. A partir de um dano inicial foliar, a presença de estímulos químicos pode gerar benefícios tanto ao emissor quanto ao receptor, pois neste caso a formiga patrulha apenas as folhas onde há atividade de herbivoria, evitando assim a exposição desnecessária a predadores ou desidratação. Na imagem, podemos observar essa relação. As formigas estão utilizando a embaúba para a oviposição. Essa relação é benéfica tanto para as formigas quanto para as embaúbas, pois, em caso de ataque, as formigas farão a sua defesa. Falando agora sobre coevolução, acredita-se que essa relação de mutualismo defensivo tenha surgido por uma coevolução difusa, na qual a seleção natural deve ter atuado em características comportamentais das formigas, como o tempo de resposta. Assim, formigas mais rápidas, independente da espécie,
seriam as selecionadas nesse sistema de interação animal-planta. O fornecimento de recursos alimentares garantiu que as formigas pudessem se tornar um grupo de insetos parceiro efetivo da planta e facilitou a evolução de interações mais específicas. Assim, de uma vez que estas características evoluíram, elas podem ter sido modificadas pela pressão de seleção, exercida por espécies de formigas mais especializadas. E com isso, concluímos que essa interação aborda os principais aspectos biológicos e ecológicos do mutualismo entre as espécies, indicando fortes evidências evolutivas. A manutenção da defesa feita pelas formigas gera um alto custo para a planta, mas é mantido pois os benefícios excedem os gastos.